Bom, eu comecei primeiro na renovação. Eu comecei, o ano assim exato eu não me lembro, mas foi logo que eu vim de São Paulo, tinha uns 19 anos que eu fui morar para lá. Eu vim para cá e a minha mãe me obrigou a ir num grupo de oração e eu acabei conhecendo e acabei me apaixonando pelo grupo de oração, que era o grupo de oração Espírito Divino da Catedral. E a gente ainda não tinha o grupo de oração aqui na paróquia São Roque. Daí logo depois já se iniciou o grupo e eu já fui chamada para ser serva desse grupo de oração Cristo Rei, da paróquia São Roque, que não era nem na igreja ainda, era feita no salão, em círculo de pessoas, tão poucas pessoas que tinham. Então era feito em círculos, seu Davi era o que nos ajudava, que era o nosso coordenador, e era diácono e coordenador nosso também, da renovação. Aí a gente passou por isso, depois eu me afastei da renovação, depois voltei de novo, mas foi assim um período da minha vida que sempre tive ali ligado. Aí quando a gente começou a namorar também, daí foi uma época que ele conheceu a renovação. Conte como você conheceu. Então eu ia só na missa e aí comecei a participar de outra igreja, outro movimento. Daí Fora depois conheci a renovação carismática e comecei a caminhar no grupo de oração. E aí estamos já há um bom tempo caminhando na renovação. Então, dentro desse movimento aí que a gente se conheceu, né? Na verdade a gente se conheceu na festa do Milho Verde, né? Na realidade. Só que aí a partir daí a gente começou a ir nos grupos de oração da cidade. Como ele começou a conhecer, a gente começou a conhecer, ele começou a ir. A gente foi na São Paulo Apóstolo, né, os grupos que tinha da Maranata. Então a gente ia em todos esses grupos de oração e os cenáculos, né, para São Paulo, no Morumbi. A gente ia, daí foi indo para o cenáculo, indo assim, a gente se conheceu e acabou namorando. E estamos até hoje juntos, o cenáculo no Morumbi. E tinha a tia Laura, inclusive. O meu cunhado, ele recebeu uma cura lá no cenáculo de São Paulo. Quem, né, proclamou a cura dele foi a tia Laura. Um problema que ele tinha no olho. O Orlando, que também é da renovação muito antiga, que também ele recebeu uma cura lá no cenáculo. Ele nem andava, ele era totalmente assim. E lá no cenáculo ele conseguiu também, recebeu essa cura através proclamada pela boca da tia Laura. Então assim, tem o Padre Jonas, Padre Eduardo, foi na época que a gente conheceu eles. E também dos retiros que a gente fazia, né? Conheci o Padre Eduardo. Meu primeiro aprofundamento de oração foi em Itaici, e quem orou a primeira vez para mim pela infusão do Espírito Santo foi o Padre Eduardo. Então, assim, um que marcou muito para mim no retiro de carnaval foi que a gente tinha montado uma capela, né? E a gente tinha montado um altar para Nossa Senhora. E as flores, a gente tinha conseguido flores, e umas flores estavam toda murcha, aquelas rosas assim, né? Bem murcha mesmo a flor. E a gente ajoelhou lá e falou assim, que a gente estava dando de tudo, né, para Nossa Senhora, e a gente viveu aquelas flores renascendo de novo. Foi um momento assim, que nós choramos muito e foi assim, muito lindo, foi um milagre visível na nossa frente. Então assim, a gente se emocionou muito e sem contar as outras experiências que a gente teve. Assim, essa foi uma experiência que marcou bastante também. Ver as flores voltarem à vida ali. Um dos momentos marcantes também aqui dentro do nosso movimento da renovação aqui em Itapetininga os cenáculos, que antigamente não era cenáculo, mas era chamado o Grande Louvor. Aí depois que se tornou diocese aqui, que aconteceu assim os cenáculos. E em 1993 teve o cenáculo onde o Padre Léo esteve aqui, aonde foi assim uma bênção, onde a gente conheceu o Padre Léo, e aquele cenáculo foi muito marcante. E um dos cenáculos que aconteceu aqui também na nossa cidade
foi quando o padre Roberto Lettieri esteve aqui. Também foi assim, aconteceu até o fenômeno do sol. E, nossa, houve uma manifestação do poder de Deus naquele dia também, que até hoje eu não consegui ver dessa forma como foi. Foi muito bom, maravilhoso. Acho que foi o momento do Santíssimo, da adoração, assim, foi um momento muito forte de adoração. E quando a gente olhou assim para o sol, havia um círculo no sol. E aí você olhava para todas as pessoas chorando, e houve assim uma manifestação assim, que quando ele levantou o ostensório, assim, houve um repouso assim do Espírito Santo como nunca viu. Todos da arquibancada iam caindo no chão, caindo no gramado. Assim, foi um momento muito forte assim, da explosão do poder de Deus nesse cenáculo onde o padre Roberto Lettieri está. Porque hoje você não vê mais isso, sabe? Por que a gente não vê mais isso? Porque a impressão que se dá é que o povo perdeu a fé. Não tem mais aquela vontade de ir no grupo de oração, de saber que ali você vai receber as curas. E as curas aconteciam e acontecem ainda. Só que o único problema que não está acontecendo hoje é porque os próprios servos do grupo de oração não têm a fé de proclamar as curas e as curas acontecer. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, a gente sabe que é, e que ele pode fazer, ele pode, mas isso está faltando dentro dos servos, que não tem essa fé mais. Nem existia isso, a dificuldade nossa era muito grande, porque não existia formação aqui. Se você quisesse ter uma formação, se aprofundar mais dentro do movimento, a gente tinha que buscar fora mesmo. E aí a minha primeira experiência de oração que aconteceu foi na casa de retiro São José em Sorocaba, com o Reinaldo, com a Reinalda. Foram eles que nós tivemos a primeira experiência de oração. E depois assim a gente ia mesmo, o aprofundamento também aqui não tinha só tinha em São Roque e em Itaici. Né? Então a gente arrumava van, ia para Itaici. Né? Foi lá em Itaici também que a gente vivenciou muitos momentos assim, maravilhosos do movimento da renovação, que hoje não existe mais. Né? Parecia, antes, o que acontece? Os jovens, eles não tinham medo, eles iam para as ruas, a gente ia para a rua, a gente evangelizava nas ruas, a gente corria atrás. Hoje os jovens são tudo parados, eles têm medo. Mas a gente não tinha medo. No início da renovação a gente falava que até os padres tinham que falar, a gente até brincava que os padres eram o freio nosso, porque nós era o acelerador, porque se não puxasse o freio nós ia embora mesmo. Então a gente até iniciou aqui em Itapetininga uma comunidade chamada Fonte de Vida, que infelizmente essa comunidade não continuou, mas quem veio até abençoar essa comunidade para nós foi o padre Jonas Abib. Então realmente se foi um momento da nossa aqui que faltou mais, não sei o tal que faltou da gente até nessa época, mas era para a gente estar nessa comunidade até hoje. Mas a gente não tinha medo, a gente corria atrás. Isso é uma das coisas que a gente fazia muito como jovem, que eu não vejo hoje na juventude. Eu vejo assim, os jovens fazendo isso e aquilo, mas não tem aquele fervor. Faltava resgatar esse amor de novo pelo movimento. Na realidade, eu acho que quando você ama o movimento, você dá a vida por ele, você corre e faz. E o movimento da renovação é aquele que não tem medo, que vai atrás. Tanto é que antigamente os padres freavam a gente exatamente por isso, né? Porque a gente não tinha. E hoje que os padres dão tal liberdade, não só os jovens, todo mundo parece que parou, ficou opaco diante disso tudo. Mas as formações eram bem difíceis antigamente. E não eram barato ainda. Eu digo para vocês que eram caro, não ficava barato você sair e mesmo assim a gente corria, porque a gente queria fazer as formações, queria conhecer mais do movimento. Então, eu fui para o primeiro congresso que eu fui, depois de casado, foi no Congresso Nacional em Ourinhos.
E eu me lembro que nessa época a gente estava passando por uma situação financeira difícil, mas como a diocese estava, né, pagaram o micro-ônibus, a gente ia só pagar a inscrição e alimentação, aí eu fui, porque eu queria, né, participar desse encontro, desse congresso, e eu fui. Eu lembro assim que dinheiro eu não tinha para comer, mas lá eu participei de tudo, e um frio, um vento gelado naquele lugar, mas eu ali firme. Até as pessoas vinham perguntar para mim assim, por que eu não queria almoçar lá? Eu falava assim, porque eu gosto de pão de queijo mesmo. Então, mas na verdade não era porque eu gostava de pão de queijo, eu gosto também, mas é que eu não tinha dinheiro para comprar comida mesmo. Mas eu trouxe assim o que era mais importante para mim, que hoje eu levo para minha vida, para minha caminhada, que é o amor a esse movimento da renovação. E que hoje você tem toda essa facilidade e não vai. Foz do Iguaçu, então olha, eu já fui para Foz do Iguaçu, já fui com os jovens na Jornada Mundial, onde que eu ia imaginar que um dia eu ia fazer isso? E lá em Foz do Iguaçu foi lá que foi proclamada que eu nasceria do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Voltando para Itapetininga, fui chamada mesmo, e hoje sou coordenadora diocesana dentro desse ministério, e eu vejo assim a graça de Deus mesmo acontecendo na nossa vida. E uma das coisas assim muito bonita que eu sempre falei assim, se você buscar, se você querer, se você desejar, Deus vem e nos ajuda. Nossa, um dia eu falei assim que meu sonho um dia seria ir para Roma, e para a glória de Deus eu estarei nos 50 anos da renovação em Roma, se Deus assim permitir. Aonde eu vou estar completando 50 anos, 25 anos de casada e 50 anos da renovação. Estarei lá. Então, o movimento da renovação carismática, ela chama a pessoa, parece que leva a pessoa mais à conversão. Então, a pessoa, por exemplo, eu mesmo tive esse chamado dentro da renovação carismática, e é dentro da renovação carismática que eu aprendi a amar a missa, aprendi a amar a Eucaristia, aprendi como a gente devia se portar até dentro da igreja, coisa que a gente não tinha antes, né? A gente ia na missa por ir. A partir do momento que a gente aprendeu dentro do movimento, a gente aprendeu a amar é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é isso que leva as pessoas. Quando a gente fala, né, quando eles vão ao grupo de oração, a gente ensina eles realmente a buscar a missa, porque a missa é o centro de tudo. E se eles querem receber uma cura ainda maior, é na Eucaristia que eles vão receber. Então a gente leva eles a isso, e quando eles têm esse encontro com Jesus, eles têm essa sede de buscar, de procurar e de... Então a gente leva as pessoas a ver dessa forma. Quando eu fui receber o batismo do Espírito Santo, foi uma experiência de oração lá na Casa de Retiro São José, em Sorocaba, que nós fomos fazer a experiência de oração lá. Foi lá que eu recebi fui batizado e recebi a graça de Deus, né, lá, continuar lá, no grupo de oração. A vontade de continuar é que nós somos dependentes de Deus, né? Cada vez que nós afastamos de Deus, nós vamos sofrer mais, né? Então cada vez que nós buscamos a Deus, nós vamos ter mais força para nós vencer as dificuldades do dia a dia, né? Na família, na igreja. Então se nós não temos que buscar a Deus, nós vamos parar na caminhada, né? Então o grupo de oração é que renova nossas forças, né? Força espiritual. Você vai xingar eu? Eu lembrei, mas é legal. Nós fomos no Cenáculo, em São Paulo, e ele estava iniciando na renovação. Aí ele chegou lá, começou todo mundo a orar em língua. Não, vai acompanhar cada canto. Todos os cânticos, eles davam um folheto, tinha livrinho, tinha folheto, a gente acompanhava tudo pelo folheto, pelo livrinho, né? Na verdade era um livrinho, todo mundo tinha o livrinho. Louvemos ao Senhor, era tipo, quem estava na renovação tinha o livrinho, porque a gente cantava tudo pelo livrinho. Manualzinho da renovação, né? Ele chegou assim, começou a orar em língua, todo mundo dizia, onde que tá esse daí que eu não sei? Eu não tô achando Eu não tô achando isso. Onde que eles estão cantando isso, que isso aqui não tá no livro? Não consegui achar o cantor. Mas isso é falta de experiência, depois que nós fomos aprender. Mas foi engraçado ele procurar a música. Engraçado, né?
Assim, na minha opinião, eu acho que sim, que o que eu posso deixar como mensagem é que as lutas virão, mas que você não pode desistir, você tem que ir até o fim. A perseverança e a constância dentro do grupo de oração é que vai fazer você fortalecer. Porque o problema de hoje é as pessoas iniciam a caminhada e entram como servos e na primeira tempestade que vem já larga tudo e desiste porque não é isso, não aguento, não suporto. Aquele que tem uma verdadeira fé e amor ao movimento não desiste jamais, luta todo sempre. Então a mensagem, assim, que aprendemos com a renovação, né, que quanto mais nós buscarmos a Deus, nós conhecermos, né, nas formações, vai fortalecendo a nossa fé, né? Se nós deixarmos de ter as formações, de ter os encontros, nós vamos enfraquecendo e até vamos deixando o movimento, né? E cada vez que você busca mais, que você procura conhecer, você vai vivenciando as curas, né, que Jesus realiza em nosso meio cada vez que nós acreditamos, temos fé. E isso é que dá força para a gente caminhar. E aquele que está começando também vai, se ele ser perseverante, ele vai ver o milagre, o prodígio que Jesus já realizou e pode realizar na nossa vida, na nossa família.